Estamos esperando o Thiagão chegar aí para a gente poder falar de estratégias terapêuticas no uso da técnica de liberação miofascial e Rolf. Olha aí. Fala, mestre. Fala, Dudu. Tá bem? Tudo Tu em tranquilo, algum tudo lugar do certo? mundo? Tu tá me Eu ouvindo de tô algum lugar do mundo? aqui em Capão da Canoa. Mas é outro nível, é outra vida. Eu tô estudando para Deve, um dia estar em deve, Capão da deve. Canoa também, me aposentar. Vamos nessa. Vamos nessa. Nós temos para hoje, então, marcado uma live para falarmos um pouco de estratégias terapêuticas no uso da técnica de liberação miofascial e o método Rolf. É isso? Isso mesmo, falar um pouquinho sobre esses dois trabalhos, sobre esses dois segmentos, que é o que eu faço há 10 anos já junto ao Instituto Golden, com o Instituto Golden. Maravilha. Tu trabalha com duas coisas que muitas vezes, pelo que a gente vê de notícia na internet, o pessoal começa a dar uma misturada ao Abel. A Geise, nada melhor do que falar com o Thiago Amaro na segunda-feira, em todo mundo logado. Mestre, Uhum. tu trabalha com uma coisa que se confunde por vezes, que é a liberação miofascial e o Rolf. E a gente chega a ver pessoas que falam do uso da técnica da liberação miofascial no Rolf. E eu queria ver se tu pode nos conceituar primeiro, porque nós vamos ir longe na conversa, sobre o Sim. conceito da liberação miofascial. Pessoal, boa noite a todos, primeiramente, né? Obrigadão, Eduardo, Instituto Golden, pelo convite aí, é um prazer. É uma honra falar sobre isso. Pessoal, basicamente, a liberação miofascial é uma terapia manual, é uma ferramenta que a gente trabalha sobre a fáscia com o objetivo de alterar o estado físico da fáscia para alcançar alguns objetivos, seja ele fisiológicos ou clínicos. Como assim? A fáscia ela tem um determinado, vamos dizer assim, estado fisiológico. A gente quer alterar esse estado fisiológico, deixar ele menos denso, causar uma deformação, que dentro da fisioterapia, dentro da fisiologia, a gente chama de tixotropia. Quando a gente consegue essa tixotropia, que é através do toque, bem específico, especializado e bem treinado, a gente consegue encontrar alguns achados clínicos, como alteração da mudança sol-gel, alteração do estado de tônus dessa face, desse tecido, relaxamento muscular e, consequentemente, conseguimos liberdade articular, ganho de amplitude de movimento e também outros benefícios que a fisioterapia, principalmente, e profissionais do movimento, como educação física e massoterapeutas, têm como objetivo de relaxamento, de modo geral. Alívio de dor também pode ser um dos objetivos, mas não é o principal. A liberação miofacial é alterar o tecido, mudar o estado fisiológico desse tecido para atingir os objetivos clínicos dentro da área e da especificidade de cada um, de cada profissional. Maravilha. Enrolei E muito, Dudu, ficou muito específico, muito técnico? nada, nada. E quando a Não. gente pensa em virar isso agora para falar do Rolf, aonde entra o Rolf nisso? O que é esse tal desse Exato, Rolf? exato. Os alunos dos cursos de liberação miofascial, eles perguntam bastante sobre isso. E o Rolf, o que o Rolf é? Pessoal, a liberação miofascial é uma técnica. O Rolf é um método. Como assim, por exemplo, o Pilates é um método Pilates. Dentro deste método do Pilates, nós temos várias técnicas, como, por exemplo, alongamento. E o Rolf funciona basicamente assim. O Rolf é um método. A ferramenta principal que o Rolf usa é a liberação miofacial, mas não somente essa ferramenta. Ele usa da liberação miofacial como toque, mas usamos de outras ferramentas para trabalhar também a consciência corporal, percepção de corpo, a minha visão de mundo interno com o mundo externo, a relação de corpo comigo mesmo com o meio externo, como eu posso funcionar melhor com o meu corpo, e não só estímulos táteis, mas através também de estímulos visuais e estímulos verbais para alcançar o objetivo daquele método, que é composto por um começo, meio e fim, diferente da ferramenta que é a técnica de liberação miofascial. Eita, nós! Pensando então da liberação sendo uma técnica que tu entende que ela está dentro do Rolf, poderia ser como outras elencadas tu utiliza da liberação também no Rolf. O que tu pode dizer para nós que é uma estratégia terapêutica que tu usa para decidir quando que precisa fazer uma liberação miofascial enquanto fisioterapeuta que tu é, ou quando tu vai partir lá para o Rolf as suas 10 sessões? Exato.
Lá na clínica, lá no Instituto Golden, os pacientes chegam para nós basicamente, Thiago, eu quero aliviar uma dor. Se é para seguir com esse objetivo de apenas aliviar uma dor, eu indico ele então, então vamos fazer a liberação miofascial, que é uma ferramenta que a gente vai usar especificamente para aquele segmento e pronto. Vou lá naquele local, libero a fáscia, tem um relaxamento muscular, tem o aumento do aporte sanguíneo e, consequentemente, diminuição de tônus, diminuição de dor. Depois eu pergunto para o paciente, e agora? Tu quer só aliviar a dor ou tu quer trabalhar o teu corpo de maneira que tu nunca mais, ou pelo menos necessite menos, procurar algumas técnicas para aliviar a tua dor? Que tu possa reeducar a tua postura, por exemplo. Que tu possa ganhar mais consciência corporal, física e mental. Trabalhar o corpo como um todo, trabalhar a saúde. Se o paciente dizer assim, não, Thiago, eu quero só aliviar minha dor, ok. Liberação miofascial, naquela região, alivia a dor e pronto. Não, Thiago, eu quero trabalhar minha saúde, a minha consciência, para saber melhor usar o meu corpo e, consequentemente, não precisar tanto de recursos técnicos a fim de só tratar sintomas. Então, a gente trabalha mais a saúde, evoca a saúde através da percepção do corpo, aumentando a consciência corporal, através da liberação miofascial de modo estratégico, com começo, meio e fim, integrando o corpo como um todo. Por exemplo, o Rolfing eu trabalho no pé, mas não somente no pé. Quando eu trabalho no pé, no Rolfing, eu estou pensando em trilhos anatômicos miofasciais e estou trabalhando lá na lombar, consequentemente também, por vezes, até também na cervical. Só através de estratégias e de técnicas manuais de liberação miofascial no pé, por exemplo, mas pensando na integração lá na cabeça, conectando o corpo como um todo. Então, resumindo, se o paciente quer trabalhar a saúde, o corpo como um todo, vou te indicar então o Metro Rolf. Não, Thiago, eu quero só trabalhar esse sintoma aqui, essa dor aqui nesse lugar específico. Então tá, liberação miofascial. Basicamente é isso. Ambos têm toque, embora a liberação seja puramente terapia manual e o Rolf mais que isso. Isso. Ambos têm toque. A liberação miofascial é basicamente toque. O Rolf não. O Rolf tem que trabalhar a consciência junto com o físico, através do toque também, mas não somente o toque. Uhum. E como é que é o toque na liberação miofascial? Tem algum parâmetro para eu saber quando eu estou tocando fáscia, quando eu não estou? Que isso está em voga hoje, né? Falar muito de fáscia, técnicas de fáscia. Exato. Pessoal, existem várias escolas, existem várias maneiras de fazer liberação miofascial, existem vários perfis profissionais que entendem isso de uma maneira diferente. Por exemplo, eu já assisti um mestrado que comparou a técnica de dry com a técnica de liberação miofascial e, através de estudos de ultrassonografia e também da análise clínica do paciente, eles compararam qual é a melhor técnica para alívio de dor e qual a melhor técnica deformou, através de estudo com ultrassonografia, a face de maneira que ela ficasse deformada e sustentada. Pois bem, no final desse estudo, eles mostraram que a técnica de dry provocou uma melhor deformação daquela face, porém não tanto relato de alívio de dor. E a liberação miofascial, aquela ali apresentada, não foi um bom achado a nível de deformação. Daí eu fui ver as fotos, eu fui ver como é que foi feita aquela liberação. O profissional pegava o tecido, suspendia o tecido e manipulava em sentido diagonal uma mão com a outra. E chamava isso de liberação. Eu fiquei questionando o colega, assim, poxa, conheço a liberação de uma outra maneira. A gente discutiu e chegamos a nenhum consenso em comum, mas que cada profissional de cada área, cada escola, tem um conceito próprio de liberação miofascial. A face, sim, tem estudos técnicos, científicos que têm uma única linguagem, mas a técnica de liberação miofascial vai depender do que cada um entende como liberação miofascial. Tem gente que traciona o tecido e chama de liberação miofascial. Tem gente que faz manipulação profunda no tecido com o cotovelo e chama de liberação miofascial. Tem gente que faz deslizamento profundo sobre o tecido, sobre a pele e chama de liberação miofascial. Pois bem, eu chamo de liberação miofascial a partir do momento que eu sinto o tecido superficial, a face superficial se deformar. Como é que eu faço isso? Chego no tecido cutâneo e a face superficial está diretamente ligada ao tecido cutâneo. A gente tem um toque que é treinado para isso, para sentir onde é que é a fáscia, diferenciar ela do tecido muscular, diferenciar ela do tecido ósseo, diferenciar da pele.
Sentindo esse tecido bem específico, eu direciono e sustento. Forte ou fraco, simplesmente eu repouso o peso do segmento corporal que eu estou utilizando. Se é o antebraço ou se é a mão. Direciono e sustento. Essa sustentação, depois de algum tempo, vai começar a se deformar. E tu vai sentir que que o tecido anda. E não é eu deslizando a mão sobre a pele, e sim é a pele que está embaixo do meu tecido, está embaixo da minha mão, e consequentemente a face que está sob a pele se deformando, se distendendo. Aí eu sei que ali começou um trabalho mecânico e eu tenho que esperar o tempo desse tecido, sem empurrar, sem impor. Porque cada tecido tem uma entidade biológica. E cada pessoa tem um organismo diferente e uma entidade biológica diferente. Somado a essa sensação da mão sobre o segmento a ser trabalhado, eu consigo também ter estímulos verbais, conversando com o paciente o que ele está sentindo. E existem respostas específicas, eu sei exatamente se eu estou sobre a pele, que o paciente, porventura, pode dizer assim, nossa, que sensação de queimação, aí eu já sei que é a sensação de pele. Opa, estou escorregando. Então, vou trabalhar um pouquinho com menos intensidade, com menos direcionamento. Ou, tá forte, tá dolorido. Aí eu sei que eu posso estar no sistema muscular. Porque o sistema muscular o paciente sabe verbalizar muito bem, porque todo mundo, de uma maneira ou de outra, já se tocou, já se lesionou a nível muscular. Mas Sim. quando o paciente fala bem assim, hã? Dudu falou alguma coisa? Não. Eu Não. estou pensando que eu quero Mas te quando o perguntar paciente... depois sobre dor também, que é uma sensibilidade não só da queimação, mas eu vi que tem Isso, sim. diferenças no entendimento Tem, entre escolas de quanto que o paciente tem, pode sentir de dor ou não e ser liberação tem. miofascial. Tá, exatamente. Mas quando o paciente começa a relatar assim, é uma sensação estranha, nunca senti isso antes, tem algo se mexendo, opa, então eu estou num toque exatamente sobre a face, somado com o aumento da vascularização, diminuição de tônus e com a sensação que eu estou treinado a sentir, eu sei que provavelmente esteja muito direcionado a esse tecido específico, sobre o sistema miofascial. Eu lembro que tu teve uma época que tu quantificava, eu não sei se quantifica ainda, aquela história do 1 ao 5, até onde ele pode sentir. Hoje isso já caiu por terra. Isso. Não, eu trabalho com paciente assim, ó, não precisa sentir dor. Imagina um paciente chegando para ti no estágio agudo, morrendo de dor, eu vou dizer assim, ó, vou fazer uma liberação facial contigo e vou provocar o aumento dessa dor. Eu posso estar provocando até lesão em outras regiões, ele pode se tensionar no pescoço. Então isso não é, ao meu ver, Thiago Amaro, como um efeito benéfico. Pode até aumentar o cortisol para estressar o paciente por sentir muita dor. Então eu não trabalho na dor. Trabalhar com liberação miofascial não é preciso provocar esse aumento de dor no paciente. Eu trabalho com uma escala de 1 a 5, onde 1 é uma dor muito fraca e 5 é uma dor insuportável. Dentro dessa escala, eu faço um acordo com o paciente. Ó, até o 3. Quando passar do 3, tu me dá um feedback que a gente diminui a intensidade para não te provocar o aumento de um estresse físico que possa provocar mais dor e, consequentemente, os benefícios da liberação possam ser reduzidos. Maravilha. Pessoal, hoje está tendo uma live aí bem interessante. Chegamos aí a já logados simultaneamente 52 pessoas. A gente está falando um pouco das técnicas de liberação miofascial, falaremos sobre Rolf, tratamentos terapêuticos, então do uso das técnicas da liberação e do método Rolf. A gente ainda vai falar, eu até fiz aqui nosso roteiro, né, Thiago? Se nós podemos utilizar outras ferramentas para liberação miofascial e Rolf, quantas sessões serão necessárias ou para que ele é indicado. Então, se vocês quiserem, puderem convidar novos colegas, tem esse aviãozinho aí embaixo, junto ali do Thiago, pode clicar ali, convidar uns colegas, que a gente ainda tem uma meia hora de bate-papo sobre liberação miofascial e método Rolf. Então, se quiserem convidar colegas da área, vai ser bem-vindo. Thiagão, quantas sessões geralmente são necessárias e para que tipo de indicação da liberação miofascial? Porque tu tem utilizado bastante, pelo que eu vejo na tua prática clínica, tu sempre posta, eu vejo o pessoal agradecendo que foi teu paciente de liberação, mas quais são as indicações e quem faz, quantas sessões tem sido necessárias, assim, o que muda de uma fisioterapia convencional para tu definir número de sessões? Exato. Pessoal, não tem uma ciência que exija, tem que ser tanto assim, assim, assado. Não. O que a gente estuda, o que a gente faz dentro do consultório?
está numa fase aguda ou já é uma doença ou uma patologia, uma disfunção, uma fase crônica. Se é numa fase aguda, eu digo para o paciente, preciso te ver pelo menos 5 vezes. Na primeira semana, por exemplo, no espaço de uma sessão para outra, pelo menos no máximo 3 dias. Porque eu quero saber como o teu organismo vai se comportar, como ele vai reagir, como ele vai evoluir. Então, não dou um número certo, principalmente uma fase aguda, para o paciente, vão ser 5 sessões, vai estar tratado e está de alta. Não. Eu preciso te observar pelo menos 5 sessões, ver como tu vai evoluir. Normalmente, de modo geral, o que mais chega para nós lá na minha área, para a minha traumatologia, são tendinites, são enxaquecas, são disfunções de ATM, fasciites plantares chegam bastante. Daí, de modo geral, a gente consegue trabalhar isso bem em 5 sessões. Mas eu digo bem claro para o paciente, pode passar desse número de sessões, principalmente se o fator causal não foi afastado. Daí eu pergunto para o paciente, eu levo a responsabilidade da saúde dele para ele, e não para mim, porque ele está pagando. Ele chega metendo essa pressão. E aí, quero saber quantas sessões eu vou poder fazer. Daí eu digo, olha, preciso pelo menos de 5 sessões. Se está numa fase aguda, um espaço de 2 a 3 dias no máximo, de uma sessão para outra, e nós vamos sempre estar nos reavaliando. Depois a terceira sessão e depois a quinta sessão. Se eu fiz 3 sessões, o paciente não evoluiu nada, opa, paramos por aí, eu vou te indicar. Ou para uma outra avaliação de um outro colega da área da saúde, que porventura possa pedir um exame de imagem melhor, para a gente poder saber como está essa estrutura e reavaliar o nosso procedimento clínico. Ou eu indico ele para uma outra conduta fisioterapêutica, como por exemplo, vamos começar com exercício no Pilates, vamos ver como ele vai reagir. Porque se em 3 sessões você não evoluiu nada, é porque a liberação não é para ti, o teu organismo não está respondendo o quanto ele deveria responder. Mas, se ele está gradativo, se ele está evoluindo, parei na terceira sessão, conversamos junto, Thiago, estou me sentindo bem, cada sessão estou me sentindo melhor, vale a pena continuar? Então continuamos. E com o tempo de número de sessões, lá depois da quinta sessão principalmente, a gente aumenta o espaço de uma sessão para outra. Quanto mais estável ele ficar e quanto menos uso de intervenção medicamentosa ele precisar, mais tempo eu dou de espaço entre uma sessão e outra. Chegamos no número de no máximo de 10 sessões normalmente. A partir daqui, vamos iniciar uma atividade física, vamos iniciar um exercício, vamos entrar com o método Pilates, ou vamos fazer uma acupuntura se tu não gosta, e vamos continuar nos reavaliando. Quero te ver daqui a 15 dias, daqui a um mês, para ver se tu está se sentindo bem ou não, sem a intervenção da liberação miofascial tão frequente. Maravilha. Já numa lesão que é... Pode falar, desculpa. Não, Tiagão, numa lesão... Eu ia só dizer, se o pessoal que está nos assistindo tiver alguma pergunta, quiser compartilhar conosco alguma situação, aproveita agora que o Thiago está explicando para nós um pouco da vivência dele, de quantas sessões são necessárias para cada caso, e já vai deixando as questões. Eu vi que a gente tem bastante colega aqui logado, a Rita, a Silvana, a Alexa, a Mariana, o Thiago... Querido. O Diógrafo tá por aí, a Deise, a Melissa, a Má, a Marcela. Sejam todos bem-vindos. Letícia. Sejam todos bem-vindos. O pessoal tá todo aí assistindo. E quem tiver dúvidas relacionadas, gente, a terapia manual, a liberação miofascial, Rolf, já vai jogando também. Oi, dona Melissa. Então, Tiagão, tu estava explicando daí, e também da frequência eu ia te perguntar. Já sabemos um número de 5 a 10 sessões antes de indicar para ele uma terapia secundária, lá o exercício físico, como por exemplo o Pilates, mas eu ia te perguntar a frequência também. Exatamente. Aí entra a diferença de uma fase aguda para uma fase crônica. A aguda eu gosto de uma frequência, de no máximo de 2 a 3 dias de uma sessão para outra. Uma frequência de no máximo, assim, 5 sessões e o paciente tem que evoluir. Já na fase crônica, o paciente pode fazer uma vez na semana e pode fazer quantas sessões quiser, porque as pessoas se sentem muito bem e às vezes a queixa principal já passou. Thiago, mas eu quero continuar. Por qualidade de vida, por prevenção, pode continuar fazendo pro resto da vida, não tem contraindicação. Tem pacientes que fazem a liberação facial já há 2, 3 anos, semanalmente, sem problema nenhum. Mesmo depois que a patologia inicial foi afastada, o paciente pode fazer e deve por qualidade de vida, por prevenção. Então, frequência, limite, Dudu, não tem limite para uma frequência. Mas tem indicações. Estágio agudo, a frequência tem que ser no máximo 2 vezes na semana. Preciso, no mínimo, ou melhor, 2 vezes na semana. Isso. E uma frequência mais crônica, e num estágio crônico, pode ser daí uma vez por semana, que é tranquilo, ele está estabilizado,
não está fazendo uso de medicação e provavelmente vai estar fazendo uma outra técnica associada, como o Pilates, que é o que nós trabalhamos ali no Golden. Pessoal, não esquece, André, deve ser Andréia, ó, de São Paulo, profissional de educação física, nos assistindo. André, se tiver alguma dúvida aí, pode nos mandar também. Tiagão, tá falando até de outras técnicas associadas à liberação ao Rolf, mas eu pergunto se dentro da liberação, que eu mais ou menos já sei que pelo menos uma tem, existem outras ferramentas que tu utiliza dentro da liberação miofascial? Olha, eu uso a manual. Veio também depois o pedido lá, ó. Contraindicações para liberação. Contraindicações. Bora lá. Me lembra disso aí, Dudu. Vai me organizando aí a nível sistemático aí. Outras técnicas que eu associo na minha prática clínica é a liberação miofascial manual e a liberação miofascial instrumental, que são basicamente quase as mesmas indicações e contraindicações. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uso basicamente exercícios de percepção corporal e consciência, porque o paciente que não conhece o próprio corpo, não sabe usar o próprio corpo, chega ali, deita, a gente faz um baita trabalho ali estrutural e físico, mas depois sai andando de qualquer maneira, sai andando de forma desorganizada, sem percepção, sem consciência nenhuma, depois está se enrijecendo sem saber, ou pior, se enrijece e não sabe como relaxar, como usar o alívio dessa tensão. Então, bastante conversa, bastante consciência, os espelhos, feedbacks verbais, perguntas, sensações, percepções e ferramentas manuais e instrumentais. Basicamente, na liberação miofascial pode ser usado sim outro tratamento associado, como por exemplo, às vezes eu indico para a colega Letícia, vai fazer uma acupuntura junto com a colega Letícia, a acupuntura no teu caso vai vir bem a calhar junto com a liberação miofascial. Ou não, ou indico o método Pilates, como eu já comentei antes. Então, outras ferramentas e outras técnicas podem ser associadas de maneira bem tranquila. Conheço colegas que trabalham, por exemplo, com liberação manual e depois fazem ventosoterapia ou vice-versa, dependendo do objetivo do paciente. Pode usar essa ferramenta associada tranquilamente, cuidando das indicações e as peculiaridades de cada patologia, de cada disfunção, claro. Posso usar também exercícios de hidroterapia, posso usar exercício físico, posso indicar para um personal para fazer uma academia associada àquela patologia tranquilamente. Mas eu, Thiago, na liberação facial, eu uso basicamente a manual, a instrumental e também a indicação para outras técnicas que a gente faz uso lá do Golden. Show. Vamos responder aqui, André. A André não nos falou ainda, mas acho que é a Andréia. Para quais casos a liberação miofascial é contraindicada, que ela não é recomendada, que tu já viu que tentou utilizar ou que a literatura nos trouxe e a técnica manual da liberação ou não surtiu efeito ou por vezes ela realmente é contraindicada? Vinícius, pessoal, não esquecemos a tua pergunta também. Depois vem a do Vinícius. Olha aí. Pessoal, basicamente o que a gente tem que cuidar? Como qualquer regra para qualquer terapia manual. Eu posso tocar? Se eu posso tocar, libero. Se eu não posso tocar no paciente, não libero. Eu dou um exemplo bem exagerado nos cursos para os alunos. Pessoal, uma fratura exposta, vocês podem tocar? Não, né? Então não se pode liberar fácil. Mas, enfim, existem basicamente algumas contraindicações bem específicas da liberação miofascial, que é em fases agudas, em edemas, processos inflamatórios, o toque ele não é bem-vindo. É bom não tocar. Com muita prática clínica, dependendo da região, como por exemplo, uma fasciite plantar em fase aguda, dependendo do toque, se eu fizer mais profundo, vai provocar o aumento de mediadores inflamatórios e vai provocar o aumento da sensação de dor do paciente e ele pode ficar muito desconfortável. Então, não diria que é uma contraindicação absoluta, em sim, um cuidado. Processos inflamatórios, que tem processos de edema, calor, rubor, é bom sempre estar cuidando. Porém, em pacientes também que estão fazendo uso de medicação que alteram a integridade da pele ou qualquer outra doença que tenha a integridade da pele alterada, como por exemplo, lúpus em fase inflamatória, também não se deve tocar, porque pode provocar aumento da lesão cutânea no paciente, ele pode ficar bem desconfortável. Então, saber fazer o uso dessas indicações de acordo com aquelas patologias é bem importante. O que o paciente tem, o que ele precisa, qual é a medicação que está tomando e se essa medicação pode estar interferindo ou não na qualidade, na integridade dessa pele. Basicamente é isso, Dudu. Contraindicação. Estou te ouvindo. O Vinícius nos pergunta,
Na fase aguda, é recomendado fazer liberação miofascial, técnica manual, sobre a região afetada ou apenas ao redor da lesão? Exato, exatamente isso. A gente pode tratar um paciente que tem uma lesão em fase aguda, mas não devidamente em cima da região que está inflamada. A gente pode fazer tratamentos indiretos, já que estamos falando de um tecido que conecta o nosso corpo como um todo e está diretamente ligado com dentro e com fora, desde da pele até outras questões mais profundas, até nossos órgãos e vísceras. Então, já que está conectado, eu posso estar trabalhando, por exemplo, no meu cotovelo e estar trabalhando o tecido do meu ombro. Eu posso estar fazendo liberação de crânio para trabalhar uma cervicalgia muito aguda. Eu não preciso necessariamente estar sobre a região muito dolorida ou inflamada. Na insegurança, a gente faz de uma liberação indireta, faz ao redor, e não necessariamente sobre a região que está sendo afetada. A pergunta do Cris, eu lembro um trabalho longo que a gente teve, acho que uns 3 anos atrás, né, Tiagão? Ele pergunta quais instrumentos você utiliza para liberação. Eu lembro que, acho que foi lá pelos meados de 2016, a gente viu que o instrumento metálico, por exemplo, lá nós estamos utilizando o Mioopus, ele veio um pouco para melhorar, claro, o resultado, porque tu teria um maior contato lá do aparelho no tecido, mas também porque nós começamos a ter profissionais com relatos de dor, né? Que faziam muita força durante o dia, começou as tendinites, as tendinopatias, e isso Exato. fez com que tivéssemos que ter o aparelho não só para melhorar o resultado no paciente, mas para diminuir a força realizada pelo profissional. Então, agora há pouco tu falava da liberação miofascial com aparelho com o Mioopus, né? Então, com o Exato. aparelho metálico. Isso, são duas técnicas diferentes, que o uso funcional do meu corpo, o gesto motor é diferente e, consequentemente, a lesão profissional, o risco de lesão profissional é bem menor e também o estímulo sobre a face do paciente é diversificado. A gente consegue, então, potencializar e agregar uma técnica com a outra para alcançar determinados objetivos. Às vezes eu estou liberando ali a face de uma região de via manual e o tecido não está cedendo, está muito rígido, ou tem outras questões que possam estar interferindo nessa relação. E eu vou com o instrumental, eu vou lá, libero a face, provoco uma agressão aguda naquele tecido ali, já em questões mais crônicas, e consequentemente depois eu vou com a mão, o tecido já está mais solto e mais passível de condução e de liberação miofascial. Então uma técnica se soma a outra e facilita o nosso trabalho e nos diminui nosso risco de lesão motora, já que a gente não faz gestos repetitivos. Maravilha. O Dioglafan trouxe aqui a liberação manual associada à cinesioterapia, desenvolve consciência corporal incrível, é uma excelente ferramenta para neurofuncional também. Legal. Um grande abraço pro Dioglafan de Pelotas, lá, um grande colega nosso aí. Grande colega. Vai ter orgulho para nós. Hoje, ele logou antes de ti, ele chegou aqui, ele É mesmo? Aham, o Dioglafan tá aí, em pé, firme, queridão, desde que logamos. A queridão. Dani Carva, pacientes com hipercifose torácica deve-se ter cautela de liberar o que está contraturado para fortalecer o que está fraco. No caso, deve haver equilíbrio entre cadeia anterior e posterior. Forma de ver. Aí a gente entra em questões... Tá, Oi? quer responder essa? Pode responder essa, então. Claro. Aí a gente entra em questões posturais, né? Sai do objetivo de liberação facial da técnica. Mas pacientes hipercifóticos, já falou, né? É. Isso. Ela quis falar Pessoal, de cadeia, que talvez expanda um pouco a discussão da fáscia como um todo, né? Tentando pensar só no músculo, que não é bem a... que não é bem objetivo, mas só se perguntem sempre, tá, gente? Vou liberar para quê? Eu vou soltar ali um tecido, eu vou relaxar uma pessoa. Se eu só fizer uma liberação miofascial numa alteração postural, eu posso ainda estar facilitando essa alteração, facilitando esse desequilíbrio, se eu não tiver um entendimento de como eu vou reeducar essa estrutura, de como que eu vou reeducar a percepção e a alteração estrutural, óssea desse paciente e muscular também. Então, não só libero, eu libero com o objetivo de reeducar depois. Fortalecer e alongar, tem que pensar depois nesse equilíbrio aí como um todo. Maravilha. Dúvida da Andressa. Idosos que fazem uso de anticoagulantes, é contraindicado fazer técnica de liberação miofascial? Se tiver comprometimento da pele, sim. Então tem que cuidar, tem que estar sempre avaliando, tem que estar sempre de olho nela ali. Principalmente a instrumental. A instrumental tem que cuidar bastante, porque o idoso tem a pele mais sensível e se faz uso de anticoagulante, pode potencializar ainda a
a qualidade do tecido da pele do paciente idoso. Então, cuidar bastante. Mas a manual é mais tranquilo, desde que está sempre observando ali para não estar fazendo uma lesão cutânea sem querendo, facilitada pelo uso de remédio. Olha que legal. A live, o pouco que nós estamos vendo nesse período de distanciamento social, né, pessoal, ela é uma forma de não só conectar pessoas por assuntos em comum, mas também compartilhar um pouco de várias das mais variadas áreas. Desde eu posso falar podemos achar pessoas na área da culinária, segurança, fisioterapia, o que for. Então, aqui o nosso objetivo com as lives que a gente está fazendo do Golden segunda e sexta é trazer profissionais que tenham expertise de uma determinada técnica, ferramenta, uma habilidade e compartilhar um pouco disso. Para quem não sabe, até a Cris comentou agora, oi Eduardo, live maravilhosa. Não conheci o Thiago, mas adorando as explicações dele. Para quem não conhecia, prazer, o Thiago é só o mais antigo do Golden, né, Thiago? Ele está só desde o começo. É verdade. 11 anos a fazer agora em agosto, né, Dudu? Só desde o começo. 11 anos. 11 anos, é verdade. Nós começamos 29 de junho, ali, entre julho e agosto, já estava envolvido. Estava lá. É verdade, só o mais antigo. Só. Não o mais velho é o Dudu, viu? Eu sou só o mais antigo, eu sou bem mais novo que ele. Dá para ver pelos cabelos. 1-0 para ti. 1-0. Ó, o Joglafan, gratidão. A Tani, em resposta à explanação que tu deu, exato. Realmente, boa. Muito bom. Parabéns pela live, muito bom, parabéns. Chegamos com perguntas também. Thiago é top, super didático, fui aluna. Thiago muito didático. Dali, Thiagão. Olha aí, ó. Thiago é top, excelente live. Thiago, a Deise, a nossa amiga Deise. A Raíssa chegando. A Raíssa não cansou o dia inteiro trabalhando lá no Golden, inclusive, e agora ela tá assistindo. Olha aí, Raíssa. Boa noite, Raíssa. E a nossa Alice também. Tiagão, uma coisa muito... Olha, tem até uma madrinha aí, ó. Thiago, show. A Dina Sandra, um abraço, Dinda. Maravilha. Tiagão, uma das coisas que lá, acho que foi em 2012, eu fui aluno da tua primeira turma de liberação miofascial, quando começou a trabalhar com formação. Logo que tu acabou o curso de formação em Rolf, como o Rolf explicou, ele é um método maior do que a liberação, que é uma técnica específica. Nós temos agora a liberação como porta de entrada, sendo ela uma ferramenta, uma técnica dentro do método. Logo, começamos pela liberação. O que tu acredita assim, que é essencial para um profissional, depois de toda a sua bagagem, saber que é a liberação miofascial? Tipo, puxa, eles falaram, eu quero saber o que é a tal da liberação para eu saber se eu quero fazer isso. O que tu entende como o perfil de uma pessoa que quer trabalhar com fáscia? Que a pessoa precisa saber, ó, eu vou chegar no Thiago e vou aprender tal coisa. Pessoal, a grande vantagem, por que eu sou apaixonado por este método? Na minha vida pessoal e também profissional, o Dudu me conhece há muito tempo aí, tudo que é convencional, fechado, protocolado, eu tenho um pouquinho de dificuldades de ceder. E a liberação miofascial, gente, eu sou apaixonado por quê? É um toque totalmente simples, a gente consegue pensar, raciocinar e usar esse toque para diversas coisas muito boas, mas principalmente a primeira paixão foi porque eu consegui ver resultados que dentro da fisioterapia convencional eu não via em pouquíssimo tempo, em pouquíssimas sessões. Alívio de dores, por exemplo, de um paciente com tendinite ou com enxaquecas, eu precisava de 10, 20 sessões dentro da fisioterapia convencional. Com o toque da liberação miofascial, eu consigo ter um alívio imediato de dor em uma sessão, em 2 sessões. Veja bem, eu não tiro a dor do paciente em uma sessão. Eu tenho alívio de dor muito rápido desse paciente em uma sessão. E a partir daí o paciente já começa a ter uma grande melhora de uma técnica para outra. De maneira convencional, que eu precisava, por exemplo, usar com TNS 10 sessões, 5 sessões para ter um alívio de dor, e uma sessão tem um alívio imediato de dor. Então, o profissional que trabalha com esse objetivo de alívio de dor imediato é a grande vantagem que a gente tem, é a liberação miofascial. A segunda grande vantagem, eu consigo, através do toque, trabalhar com consciência corporal, a reeducação da postura e do movimento, que eu sou apaixonado. E que hoje eu tenho a impressão, o Dudu até pode me falar depois que ele pensa sobre isso, que o profissional da fisioterapia, principalmente, tende a se distanciar um pouco do toque.
Cada vez menos a gente está tocando no paciente, cada vez mais está indicando exercícios, solicitando exercícios. O toque é muito importante, é uma ferramenta que a gente tem, é a nossa mão e a gente tem que estar usando. E através do toque eu tenho vários outros benefícios que com aparelhos ou somente com indicação de exercícios eu não tenho. Então, um profissional que hoje quer trabalhar com liberação facial, ele tem que ser apaixonado basicamente por tocar pessoas, ter o objetivo de ter um alcance rápido e imediato de alívio de dor e querer também trabalhar outras questões psicocomportamentais, psicobiológicas, e só quem tem esse entendimento, essa sensibilidade e esse interesse vai conseguir alcançar com a liberação, com a técnica. Show. A Fábio perguntou dos instrumentos. A gente conversou agora há pouco, Fábio, que nós estamos basicamente ali, o Thiago comentou que a gente tem usado bastante, falando em liberação do Mioopus, é um aparelho de aço inox, que consegue fazer com que tu transmita mais força, então, a pessoa, invariavelmente, eu acho menos precisão, né, Thiago? Mas também gera Sim. muito menos desgaste para o profissional que vai atender isso o dia inteiro. Tem até lugares que ensinam juntos, né? Trabalham ventosa, como liberação facial, crochetagem, mas a gente Sim. é mão para entender percepção de fáscia e o Mioopus. Olha que legal a Cris falando ainda do antigo CBS. Isso mostra que a gente é antigo, Cris. No CBS deu força imensa, no TCC, sempre incentivando a aprender cada vez mais. E seguimos na mesma teoria, se não aprendermos mais, não evoluiremos, e se a gente não evoluir, não vai melhorar, né? Não vai conseguir ter mais solução para a quantidade de problema que só aumenta na nossa sociedade. Tiagão, e depois da liberação, o Rolf, até não faz muito, esse ano, viu, falou CBS e os antigos já começam a rir, olha. E se tu falar com gente nova, já não sabe mais o que é isso. Acho que foi 2013, talvez, que fechou. Parece ontem, mas são 7 anos que fechou. É, verdade. Tiagão, e o Rolf? Tu quer nos explicar um pouco, deixa eu ver, o Diogo chegou, cicatrizes interferem diretamente na consciência corporal? Se tu pode falar um pouco sobre cicatrizes. Agora ou depois do Rolf, Dudu? Acho que depois do Rolf, né? Isso, depois. Boa pergunta. Porque a composição do Rolf, como é que funciona? Porque agora a gente iniciou até o projeto da formação no Rolf, começa em julho, se não me engano, mas pode nos explicar um pouco como é que se constrói esse método? Exato. Pessoal, basicamente, o objetivo do método Rolf é organizar o corpo como um todo para viver melhor perante a força gravitacional, perante a gravidade, deixar ele mais econômico, mais fluido, mais consciente, deixar a pessoa mais empoderada de si. Esse é um objetivo técnico, mas as pessoas que fazem esse processo podem ter vários outros alcances, que daí vai do processo de cada um, de cada paciente, vai do entendimento de autoconhecimento que cada um tem. Por exemplo, tem pessoas que fazem um método, que fazem como paciente, né? O atendimento do método Rolf, e tem alcances e mudanças de vidas assim fantásticas. Muros de trabalho, muros de casa, reformam casa, tem um outro entendimento, uma outra perspectiva de mundo assim, que através do exercício corporal, através da terapia corporal, que o Rolf pode ser chamado de uma terapia corporal, ela consegue ter esse alcance. Eu consigo viver melhor comigo mesmo, eu tenho menos dor, eu me entendo melhor como pessoa e, consequentemente, eu posso ter outros entendimentos de mundo também como pessoa. Então, eu, como profissional da saúde, poder ter esse alcance, cara, é fantástico, porque eu consigo poder trabalhar a qualidade de vida das pessoas. Que cara é essa, Dudu? Você estava falando de tratamento de corpo, e quem me conhece sabe o quão distanciado dos meus sentimentos eu sou. Eu lembro de 2 ou 3 vezes que eu fiz, eu deitado numa maca chorando, tu perguntando se tá tudo bem, eu dizendo que tá tudo bem, tá tudo bem, eu tô me sentindo bem. Tô bem. Uma vez eu deixei o Dudu, então tá, Dudu, fica aí na sala aí, na clínica, no consultório, fica chorando aí que eu já volto aí, vai te entender contigo mesmo aí, vai. Mas enfim. Eu tava lembrando disso. Porque para quem chegou agora, estávamos falando que é a técnica, e aí eu já respondo ao Jonathan aqui, eu tive a honra de dar aula para o Jonathan na graduação, por dedicação ímpar desde o primeiro semestre. Rolf e liberação não dá para unificar, Jonathan, porque a liberação está dentro do Rolf. Ela é uma das técnicas que se usa para o Rolf, que são 10 sessões lá que tu precisa, cada uma com um objetivo, e entenda a liberação como uma ferramenta do método. A liberação seria a porta de entrada e o Rolf vem depois. Ele é maior, é mais complexo. Como a gente falar que o método, sei lá, liberação, bandagem ou qualquer
o Pilates, eles estão dentro da profissão, da fisioterapia, e não ao contrário. A liberação está dentro do Rolf, não unificada nele. Exato, é a principal ferramenta técnica manual que o Rolf usa. Mas liberação não é Rolf. O Rolf, gente, é um dos primeiros métodos descritos na literatura na década de 50 pela bioquímica doutora Ida Rolf. Ela foi a primeira terapeuta a descrever a liberação miofascial como uma forma de terapia dentro de um método. Ou seja, eu vou usar de uma técnica para alcançar um processo, um método, que desenvolver o que tem começo, meio e fim, basicamente em 10 sessões, onde cada sessão eu tenho uma região a ser trabalhada. Eu posso ter sessões que eu trabalho, por exemplo, só no abdômen, trabalhando órgãos, vísceras e coluna através do abdômen. Tem sessões dentro do método Rolf que eu trabalho dentro da boca, para trabalhar também outros segmentos cranianos. Tem sessões que eu trabalho basicamente somente na coluna, tem sessões que eu trabalho somente pés, mas tudo com um objetivo: deixar o corpo mais íntegro, funcional e, consequentemente, alinhado com a gravidade. Tiagão, uma coisa que eu estou achando incrível é a quantidade de interações que a gente está tendo, o pessoal da área envolvido. Pelo jeito, a liberação, o Rolf e o Thiago fazendo parte aí da história de muitos colegas. Fico honrado de ver a quantidade de interações que a gente está tendo e sempre questões pertinentes, coisas que realmente a pergunta vem e vê que é de quem realmente sabe o que está fazendo, que entende, que está acompanhando. Então, Tiagão, nós ainda estávamos falando do Rolf, então ele tem essas 10 sessões, né? Até é uma outra batida, mas ia ser bem legal depois, só que nem numa outra live, a gente falar como que dá para estruturar e aprender todo esse Rolf. Porque a liberação, a gente já conseguiu um protocolo relativamente viável, que em 4 dias a gente organiza e ensina a liberação. O Rolf a gente vai precisar um pouquinho mais, que vai ser uns 2 anos, né? Exato, são uma formação bem mais longa, um entendimento maior. Exato. Vamos responder o Dioglafan sobre cicatrizes, como é que você está lidando com isso? Ele perguntou se a cicatriz interfere na percepção de corpo, na liberação miofascial, alguma coisa assim, né? As cicatrizes interferem diretamente na consciência corporal. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo clínico que fica mais fácil. Pacientes que fazem cirurgia de apendicite, que ficam com uma cicatriz ali para o resto da vida. Normalmente os pacientes podem chegar no meu consultório com dores lombares ou até mesmo com dor naquela região. Quando tu faz uma avaliação corporal física e pede movimento, tu vê que tem alteração de movimento. Quando tu avalia a marcha desse paciente, tu vê que, por coincidência ou não, a perna daquele paciente, o passo do lado de onde tem a cicatriz, está diminuído. E o paciente não tem essa percepção, não tem essa noção. Normalmente o paciente pode estar mais inclinado ou tem até diminuição de movimento sem ter percebido. Eu vou lá na região de cicatriz, libero aquela cicatriz ali e, consequentemente, eu ganho liberdade de movimento e o paciente começa a ter mais equilíbrio em relação ao tronco. Ele, nossa, mas só trabalhando a cicatriz, eu parece que estou mais alinhado, estou mais reto, a minha perna ficou mais solta. Eu, sim, o tecido está totalmente conectado. E uma cicatriz é uma lesão sobre o tecido miofascial. Causa uma inflamação e pode causar uma fibrose. Se eu tiver a oportunidade de trabalhar nesse tecido e, consequentemente, liberar ele, aumentando a fluidez tecidual, consequentemente, eu posso ganhar mais liberdade de movimento e o paciente se sente mais livre e passível disso e aumenta a percepção e consciência dele. Outro caso bem clássico também são mulheres com cesarianas. É que homens com cesarianas não tem como, né? Tu já ia falar isso aí. Não, mulheres que fazem cirurgia. Uma coisa absurda. Sorte que eu não posso ser demitido, porque eu estou pensando em fazer uma coisa que eu prometi para nossa equipe de comunicação que eu não ia fazer. Vem ele. Não vou, eu pergunto, será o que é ou não? Não, é sobre o evento de 23 de maio, que ele só vai ser divulgado dia 23. Não foi nem aprovado ainda a identidade visual. Mas como ele é de postura e movimento e eu posso botar a foto dele no fundo da minha imagem, eu estou quase clicando. Mas eu prometi que eu não ia fazer isso, porque senão eu gero uma demanda para eles, que eles esperam fechar as matrículas em 2 dias. Serão 1000 vagas online. É um evento de 4 países. Vai ter evento. E vai ter, e já, o valor já foi definido, ele vai ser R$19,90, para te ter ideia. França, Espanha, Itália, Brasil. Eu tô quase clicando no botão. Só acho que eles não podem me demitir, mas eles vão ficar muito afim de fazer isso se eu fazer. Tu vai apanhar, Dudu. Se eu clicar nesse botão. Tu vai apanhar. Mas basicamente é isso, Dioglafan, Didi, amigo nosso aí. A cicatriz, ela altera sim
a região miofacial e, consequentemente, eu posso ter diminuições de movimento e uma alteração na minha percepção corporal. Ao liberar essa região, eu posso ter um reequilíbrio, eu posso ter uma outra percepção, uma outra consciência e um melhor uso do meu corpo. Consequentemente, é muito, sim, importante trabalhar sobre cicatrizes e investigar cicatrizes dentro do nosso trabalho, que na faculdade somente a gente não tem essa noção. Maravilha. Ah, eu vou assumir encrenca com eles, Thiago. Tá bem. Olha só o que eu tenho. Ah, Olha eles se aí. livraram, não dá para mostrar aqui. O nosso simpósio Eu estou vendo internacional aqui, Reeducação da Postura e Movimento, do primeiro simpósio movimento. internacional. Show. Só para te ter ideia, o Marco Pintucci, para falar do Esteco, já topou, vai participar. O Lá da francês Itália. da Itália, da Espanha, o Davi Ortega, para falar do Pilates. E quem E- vai dar uma palestra online para nós também no início da tarde, dia 23, da França, é o Felipe Suchá, do RPG. Então, Show de bola. só eles O contactam. o inventor do RPG, tu quer dizer, né? Só É o ele. pai do RPG, né? É. Mas Exatamente. esse evento Que show. ainda não foi divulgado, porque ele vai ser divulgado dia 23, que é um mês antes. Essa identidade ainda nem saiu, ela está para validação. E amanhã eu vou me incomodar pra caramba. Mas a gente está falando Vai. tanto de postura e movimento humano, e numa época de distanciamento em que, em tese, a gente não ia se ver tão rápido para falar sobre postura e movimento humano, nós conseguimos Sim. juntar. Conversei com a esposa do Felipe, então, para falar do RPG. Falei com a Navi Ortega lá da Espanha para a gente falar de Pilates, o Esteco para falar de terapia manual, o José Góes lá de Fortaleza da termografia. Então já estou dando spoiler total. Se é para fazer, se é para estragar, vamos. O Leandro já Não, e o comete interessante, para o falar do interessante é que o FMT. Davi Ortega vai trazer o Pilates sobre a visão de transegridade. Ele vai usar o sistema miofacial no entendimento dentro do Pilates da postura. É fantástica a ideia dele, muito bacana. É. E nesse momento que o que a gente pode fazer é tentar aproximar pessoas, mas sabe que quem é da área não está praticamente grande parte trabalhando, tinha que ser um evento muito bom e muito barato. Então eu acho que a gente está conseguindo Sim, fazer isso, fazer ele se pagar. Então agora que eu que já me bom, que arrependi, vou bom. comprar uma briga lá, porque não está aberto ainda, né? A gente vai abrir, divulga quarta e abre as Sim, inscrições só sexta. Ele vai acontecer, vai ser todo sim. montado pelo Zoom, vai ter link no YouTube, vai ser bem legal. Show de Tiagão, bola. está chegando a nossa Bora. hora. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre a liberação miofascial enquanto técnica manual, conseguiu falar um pouco sobre o uso dela de questões de sensibilidade, de dor, de toque, de quando que está tocando pele, quando está tocando fáscia. Conseguiu falar, oi, Sim. dona Mari, conseguiu falar um pouco da diferença entre liberação e Rolf, tendo a liberação como uma ferramenta do Rolf. Explicamos para o Jonathan um pouco também lá a diferença de um para o outro. Falamos de cicatrizes com Joglafan. Eu acho que conversamos bastante. Tem algum recado que tu queira, uma mensagem que tu queira deixar para nós antes da gente se despedir? Não, o pessoal que tiver dúvidas aí, só entrar conosco, a gente está sempre trocando, nos acionem aí. Nos próximos dias, na próxima semana, está saindo um curso online de liberação facial, vai abordar um pouquinho mais de noção sobre isso aí, está todo mundo convidado a fazer. Alunos que já fizeram presencial, vale a pena revezar com esse online, que vai ser um curso básico, sim, mas que vai dar alguns outros starts, vai ter uma coisa que vocês vão poder rever, o que é sempre importante, e o preço é muito acessível, porque é um curso online. Então, todos convidados aí a ficarem ligados nas nossas redes sociais aí, que a gente está sempre atento e sempre que possível respondendo e trocando com os alunos sobre o que a gente está disposto a trabalhar, que é a postura, fisioterapia e, no meu caso, a liberação facial e o método Hope. A Lagoa Pilates Iguatemi, a Rúbia, nossa parceira lá de Caxias Um do abraço, Sul. Rúbia. Saudades. Esse que o Thiago Saudades, estava Rúbia. falando é uma plataforma que a gente criou, já está gravando, já está com 3 cursos online e gratuitos disponíveis. E agora nós O estamos Camilo gravando Felipe. outros cursos mais completos. Até sexta-feira já todos estão disponíveis, né, Tiagão? Olha aí, até a dona Exatamente. Tereza, para quem não conhece, logada aí, a mãe do Thiago, né? Veio conferir se é verdade, se está trabalhando mesmo, né? Ela sabe, sim. Beijo, mãe. Gente, muito obrigado por participar dessa live, por estarem logados conosco. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar um pouquinho, de forma nenhuma tentando esgotar o assunto, mas transmitir de forma rápida e até, de certa forma, superficial, um pouco mais de conhecimento para você sobre a liberação
e o método Rolf. Agradecer o Tiagão, que sei que está numa correria danada, e se disponibilizar aí para dedicar um pouco de tempo dele para nós. Obrigado, Vamos lá, eu que pessoal. agradeço. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Tiagão. Uma boa Eu que semana a agradeço o todos. convite. E nos vemos nas empreitadas da vida. Bora lá. Um abraço, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Valeu, Dudu. Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.